Sejam todos muito bem-vindos. Passando aqui rapidamente só para fazer uma breve análise do que vem sendo feito até o presente momento. E a imagem que vocês veem é a escalação da última partida, e que, se não houver ninguém estourado fisicamente, pelas falas do Abel Braga, deve ser a equipe que vai começar a semifinal contra o Fluminense. Nesse sentido, a gente tem uma formatação bem conhecida por todos. É um 4-1-4-1 que, ora, em teoria, deveria virar um 4-2-3-1 para dar mais liberdade para o Diego, mas que durante a última partida, analisando o comportamento dos jogadores, o Willian Arão fez essa movimentação, ou seja, atuando basicamente como um meia pela direita, com o Everton Ribeiro vindo muito para dentro e ele em alguns momentos basicamente trocando de posição para o Arão fazer a jogada de linha. No caso do Diego, ele fazendo muito essa movimentação, ou seja, vindo ajudar na construção, mas também entrando na área, tanto que fez gol nas últimas partidas. O Bruno Henrique fazendo o setor esquerdo, penetrando e por aqui, e o Everton Ribeiro na dele. Muitas pessoas questionam que já que o Arão está fazendo essa função basicamente de meia direita, vindo menos atrás, penetrando muito na área, essa função poderia ser feita por um meia, pelo próprio Diego ou pelo Arrascaeta. De certa forma, se o Diego vier fazer essa função, a gente encontra algumas modificações. Porque se a gente coloca o Arrascaeta, vamos dizer que mais pela esquerda, onde ele se sente mais confortável, e o Diego aqui, o Arrascaeta teria que fazer essa penetração na área e às vezes até trocar com o Bruno Henrique caso esse infiltrasse. E o Diego faria essa função. Então seria basicamente isso. Só que o Diego não seria aquele cara que poderia, por exemplo, ficar indo e voltando, até porque tem 33 anos e, por mais que se cuide, tem um porte atlético, ele não é aquele jogador mais, até pela carreira, um jogador muito veloz. Então, para ele fazer essa função em tese do que a gente chama de segundo volante, seria um jogador de passe. Exemplo, se no caso o Everton Ribeiro estiver por aqui, ele precisaria até de alguns momentos da passagem do lateral para que ele pudesse virar essa bola com mais velocidade. Ou, se ele vai ficar para armação mais atrás, que é uma função que pouco se usa no Brasil, um jogador de mais cadência atuando perto do primeiro volante, não necessariamente para dar suporte defensivo, mas para dar suporte de saída de bola. Por exemplo, se numa movimentação ofensiva esses três encostarem e o centroavante, seja ele o Uribe ou o Gabigol, cair mais pela direita, você pode tentar organizar mais ou menos assim em alguns momentos, exigindo que esses três jogadores aqui façam uma constante troca de posições. Então, mesmo o Diego mais recuado, ele teria boa capacidade de passe e em diversos jogos vem fazendo isso. Ele vem saindo daqui, vindo para cá, para iniciar as jogadas. Esse tipo de situação ela é pouco usual no futebol brasileiro. A gente normalmente despreza esses jogadores de meio que tem no passe a principal característica, ao invés de serem mais marcadores ou mais penetradores na área. Então essa discussão ela tem tomado muito corpo, graças às implicâncias com o Arão e tudo, mas tendo em vista a movimentação do Willian Arão, fica a pergunta: vale a pena ter o Arão como um meia? Ou seria interessante povoar esse setor ofensivo com mais qualidade? E o outro aspecto importantíssimo disso é, o time se posicionando dessa forma, esses dois indivíduos, eles vão ter uma importância defensiva muito maior do que normalmente os laterais têm no Brasil. Porque se você vai deixar apenas o Cuéllar na contenção, o time tem que estar extremamente ligado que você pode errar uma jogada de ataque, até para fazer uma situação mais complicada, e esses dois jogadores, eles têm que estar ligados para poder fazer o balanço defensivo. Lembrando que o ideal seria que no lugar do Rodolfo, você tivesse um outro zagueiro mais rápido. Porque você tem montando um time extremamente ofensivo, com vários jogadores se lançando ao ataque, em alguns momentos você vai tomar jogadas de contra-ataque. Então o ideal seria que aqui tivesse o Léo Duarte, que é extremamente mais rápido que o Rodolfo, junto com o Rodrigo Caio, que também pode fazer essa flutuação com o Cuéllar o cobrindo, para criar uma situação de perigo ao adversário.